Olá, visionários da fé, eu sou Ricardo Freitas e aqui fazendo aquela pregação, espiritual forte na fé, né? De antemão, Tiago não está na cidade, então hoje ele não vai participar desse vídeo, beleza? A pregação hoje vai se chamar "É necessário sair ou mudar", né? Às vezes é necessário que a gente tenha que mudar, né? Ou sair daquele lugar que nos prejudica, ou até mesmo mudar nosso comportamento porque está nos prejudicando, né? E o versículo principal vai ser Gênesis capítulo 12, versículo 1, tá bom? Vamos lá? Mas disse o Senhor a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, né? Bora lá. Primeira coisa que a gente tem que parar para entender em relação a esse versículo é o contexto dele, beleza? Primeiro que Abraão, ele nasceu e vivia no Ur dos Caldeus, dos Caldeus, né? Era uma região, né, propícia de deuses, e Deus queria usar e mover a vida de Abraão. Para isso, ele teria que estar plenamente não escutando as coisas que aconteciam àquele redor, né? Ou sendo prejudicado de alguma forma em relação às palavras que ele acabava recebendo, né? E muitas das vezes tem lugares que a gente vai que recebemos esse tipo de conteúdo, né? Assistimos esse tipo de conteúdo, coisas que não agradam a Deus, trazem, né, adoração a outras coisas, ou até mesmo distrações, tirando a gente da fé. Ou aquele trabalho que você trabalha e que você está empregado, que não é do agrado do Senhor, porque você tem que enganar os clientes, você tem que falar mal, tem que fazer coisas que não não traz a propriedade da fé em relação a Deus, né? Ou até mesmo o trabalho é bom, o emprego é bom, porém é você que é o errado. É você que tem que mudar, porque você mente, você engana, você faz coisas erradas, né? De propício em relação à balança. Às vezes tem que ser você, ou às vezes é o lugar, não é verdade? E às vezes, muitas das vezes, não é nem o caso do lugar, é mesmo você. Como a palavra do Senhor está falando aqui agora, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Às vezes também é um familiar que falam coisas que não é do agrado do Senhor. É claro que é seu parente, você não vai excluir ele do seu convívio, mas porém você não vai ouvir aquilo que ele fala em relação aos seus sonhos, seus ideais, ou aquilo que você quer almejar. Quantas vezes você falou alguma coisa que você queria fazer no futuro para um parente seu e ele falou: cara, para com isso, rapaz, que você não tem condição nenhuma de fazer isso? É isso que eu tô falando, né? Às vezes você vai ter que fazer ouvido de mercador, fazer de conta que não ouviu aquilo ali. Foi por isso que Deus pediu para que Abraão saísse daquele lugar. Por causa disso. Porque com certeza os parentes dele falariam: quem foi que falou com você? A gente tem muitos deuses aqui, temos milhões de deuses e você está falando que um Deus falou com você, mandou você sair daqui. E por isso que ele saiu daquele lugar. Às vezes é necessário que você saia de um lugar para que você possa estar apto, né? Um ouvido sensível à voz do Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas, eles vão até o monte. É por isso que o segredo vem aí, né? Tem pessoas que vão até o monte porque é um lugar propício para ficar em silêncio, um lugar distante da população, um lugar que você vai ficar conectado com Deus, né? E é isso que aconteceu com Abraão. Deus deu uma ordem a ele para que ele saísse daquele lugar, para que ele pudesse ouvir tão somente a Deus, né? E aquilo que eu falei de antemão, você tem que colocar isso em seu coração. Às vezes não é o lugar, às vezes é você mesmo, é você que tem que mudar. É você que tem que mudar o seu caráter, é você que tem que mudar o seu comportamento, é você que tem que mudar as suas escolhas. Às vezes o lugar é até bom, como eu disse, no interior, né? Mas você, por ter um comportamento errado, um comportamento de enganador, um comportamento de uma pessoa que não convém, não é propícia para ajudar as próximas pessoas, né? Próximo ser, o próximo eu. Então você acaba estando naquele lugar fazendo coisa errada e é culpando até as pessoas que estão naquele lugar, porque eu trabalho, porque eu emprego, esse trabalho aqui não presta para mim. Na verdade é você que está naquele lugar e não está prestando para aquele lugar. Você sabia disso? Há dois pesos, né? Há duas medidas. Você pode ter esse comparação e a comparação que eu fiz aqui agora em relação a essa situação.
né? Então, o que que você deve fazer? O que que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ver, observar o que está acontecendo ao seu redor e tomar proposição, né? Outra palavra, você tem que tomar uma ação em relação a isso. Ou eu tenho que mudar, ou então vou ter que mudar de lugar para ir para outro lugar para realizar os meus sonhos, os meus objetivos, né? E é isso que hoje eu estou pregando aqui para vocês. Às vezes você está como Abraão. Abraão tinha 70 e poucos anos já naquele mesmo lugar, naquele mesmo país, e não tinha mudado, não tinha algo diferente, não tinha realizado os seus sonhos. E Deus mandou ele sair daquele lugar para realizar os sonhos dele. E de antemão, antes que Deus falasse para ele sair daquele lugar, Deus falou com Abraão primeiro, conversou primeiro com ele. E depois a ordem de ele sair daquele lugar, porque Deus faria dele uma grande nação, realizaria os sonhos de Abraão. Então é assim que você tem que ser. Você tem que buscar a ação para realizar aquilo que você deseja, aquele sonho, né? E de antemão, como está escrito na palavra, sai da tua parentela. Às vezes é necessário que você não conte seus sonhos para as pessoas que estão ao seu redor, ou os parentes mais pertos, né? Porque eles podem colocar areia naquilo que você acredita, naquilo que você crê, né? Então é necessário que você saia desse lugar e busque a realização dos seus sonhos. Visionário da Fé fica por aqui. Até a próxima. Valeu!